Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. É muito importante a sua participação. Você que está interagindo com a gente, vai participar com a gente através do Facebook. O nosso boa noite, sejam todos bem-vindos. A Rádio Brasil Espírita, a primeira rádio espírita do estado de Alagoas. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes que nesse momento estão sintonizados com a Rádio Brasil Espírita. Vocês aqui do Brasil e do mundo que nesse momento interagem conosco. Queremos mandar o nosso abraço fraterno e pedir a Jesus muitas bênçãos para todos vocês. Hoje temos aqui uma convidada especial, nossa querida irmã Gidelma de Jesus. Ela que é coordenadora da área de estudo da FEAL, veio disponibilizar o seu conhecimento, sua dedicação, seu estudo, para que pudéssemos conversar sobre esse tema tão importante que é essa questão das redes sociais e a sua influência nas crianças, jovens e adultos até, não é? Então, agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade coordenadora dos nossos trabalhos, por estarmos aqui mais uma vez, Rosimeire aqui do meu lado, Márcio Eduardo e todos os trabalhadores da Rádio Brasil Espírita, que sempre estão com muito amor e carinho desenvolvendo cada vez mais esse instrumento de divulgação da doutrina dos espíritos. Boa noite, Gidelma. Boa noite. É com uma grata alegria já de começarmos o programa na noite de hoje, tendo como público o Facebook, né, que é a rede social mais utilizada, com 1 bilhão de usuários, e no Brasil nós temos 100 milhões. Então, são dados bem relevantes de como utilizar atualmente a rede social. Certo. A rede social para integrar a família a essa ferramenta, né, que é a internet, que é uma rede mundial de computadores interligados e que possibilita a transmissão de dados, né, em forma de textos, imagens, e que podem ser consultados, copiados e interligados.
É isso, Gidelma, mas vamos aí. Antes, eu sei que o nosso ouvinte está muito ansioso para ouvir a nossa palestrante, né? Para a gente travar esse debate. Mas antes, vamos dar também boa noite à nossa querida irmã Rosimeire. E vou aproveitar também, já que ela se ausentou, tirou umas férias muito longas, para fazer a prece de abertura dos nossos trabalhos. Tá certo? Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A noite vai ser maravilhosa. Todos nós envolvidos com esse tema, né? Com certeza. Das redes sociais. Vamos fazer a nossa prece agora? Vamos sim. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. E pensemos assim: Senhor, nos envolva nesse momento com seu manto de amor, de paz. Que através desse programa, Senhor, o esclarecimento, o auxílio, a energia boa e positiva possa chegar a todos que estejam nos acompanhando. Pedimos também, Senhor, por todo o orbe terrestre, por toda a humanidade, para que a energia da paz, da concórdia e da harmonia possa estar em todos os lugares, em todos os lares, enfim, em cada cantinho desse planeta. Nos envolva com o seu amor e que estejamos em sintonia com Ele hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. É isso, que os bons irmãos de luz possam inspirar a todos nós, né, para que possamos transmitir fielmente a mensagem do Cristo com esse enfoque especial da atualidade, que é a internet, as redes sociais, e hoje transmitindo diretamente pelo Facebook. E aí vai ser bem legal. Nossa irmã vai discorrer aproximadamente 15 a 20 minutos, é o tempo que vocês podem postar suas perguntas no Facebook, e a gente, no decorrer do programa, vai respondendo. Então, participe, colabore com alguma informação doutrinária, para que a gente também possa aprender. Afinal, somos eternos aprendizes, como já dizia Gonzaguinha na sua música maravilhosa. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? Então é isso. E hoje eu estou especialmente feliz com a presença da nossa irmã Gidelma de Jesus, nossa querida coordenadora aqui de estudos da FEAL, porque ela é uma pessoa extremamente simpática, um sorriso maravilhoso, e vocês vão sentir isso na voz dela. E aí, Gidelma, vamos lá falar sobre o nosso tema? Vamos sim. O que são as redes sociais? Para que a gente possa entender melhor, elas são formadas por pessoas integradas, né, e conectadas virtualmente para compartilhamento de interesses em comum, né, e nisso ele vai trocando informações no tempo real, como nós estamos nesse momento, e facilidade de busca de amigos ou conhecidos que têm participação crescente no mundo atualmente, o nosso. Nós temos como redes sociais as principais, como eu citei anteriormente, o Facebook, tendo por 1 bilhão de usuários, e no nosso Brasil temos 100 milhões internautas, né, através do Facebook. Temos o Twitter, o Instagram, o YouTube, dentre outras, né? As redes sociais, elas podem ser utilizadas para fins pessoais ou profissionais, permitindo assim o compartilhamento de imagens, textos, vídeos, áudios e diversos outros tipos de materiais com baixo custo e, quiçá, muitas vezes gratuitamente. Para as instituições espíritas, né, possibilita a divulgação do espiritismo e das ações do movimento espírita, trazendo os usuários para dentro do cenário institucional e doutrinário. Dinamiza, assim, os projetos e eventos com alterações, questionamentos diretos de seus participantes, além de permitir ações conjuntas, né, entre setores e localidades diversas em tempo real. Às vezes a gente está aqui em Alagoas ouvindo no Rio de Janeiro e vice-versa, né? Então, o que devemos fazer para a internet
ser o participante efetivo na formação familiar, na formação das crianças, jovens e, como a própria Olga colocou ainda há pouco, também dos adultos. É instruir sobre as finalidades de acordo com o nosso contexto cultural, desenvolvendo mecanismos de associação digital, para que a família não sofra o impacto de introspecção forçada, porque com o uso da internet, da mídia, de uma forma equivocada, as famílias elas costumam ficar isoladas, numa mesa de jantar, ou no almoço, ou com a família na sala assistindo TV, mas elas estão juntas em separado. Ou que a gente possa, às vezes até em ambientes distintos, pai, mãe, filhos, um na cozinha, outro no quarto, passando atualmente o WhatsApp, usando a rede social, através da internet, quando poderíamos ter esse contato mais corpo a corpo com a própria família, favorecendo o diálogo. Como resgatar esse diálogo, para esses casos da internet, quando ela perdeu a sua finalidade, muito útil a finalidade da internet, ela é de um processo educativo também. No entanto, quando a criança, o jovem ou mesmo o adulto não está utilizando de boa forma, ela deixa-o isolado. Então, possibilita, assim, utilizar a internet sem pertencer a ela, ou seja, a gente usar a internet sem ser a internet, como ferramenta apenas para essas comunicações virtuais. Então, a família ela não precisa mais da internet do que a internet da família. Então, nós precisamos da internet, a família precisa da internet, mas a internet ela não está vinculada à família de forma, o afeto, de forma de trabalhar o diálogo que existe entre a própria família. Então, a forma de você passar, a conduta moral, de que forma nós vamos passar para os nossos filhos, os jovens e o próprio adulto, a parte intelectual, a gente precisa passar de forma mais contundente para esse jovem e essa criança. Por exemplo, a internet ela é rica em cursos online, então ela tem uma utilidade muito grande para todos nós. As informações das mais diversas, encontrar amigos desaparecidos, então tem uma fonte de interesse nosso, mas a família ela está em primeiro lugar nessa educação. Com relação às influências da mídia na educação, do espírito, poderíamos fazer a seguinte pergunta, a mídia, a rede social, ela é boa ou é má? Então nós chegaríamos à conclusão de que ela é neutra. Porém, a finalidade que nós temos, o conteúdo, o formato dessa transmissão é que sofre a influência positiva ou negativa. Quais são os tipos de influências que nós poderíamos citar? Nós temos a TV, é uma rede que está conectada dentro da nossa casa e que nós, indiscriminadamente, nós exibimos valores distorcidos, às vezes, da família. Há exemplos das novelas, onde elas colocam a sexualidade, onde elas colocam a conduta moral distorcida. Então, de que forma nós estamos acompanhando essa criança, esse jovem, ao assistir um programa TV? Inclusive com desenhos animados, que às vezes a gente tem os desenhos animados que nos são colocados e que eles nos trazem como palavra-chave a perversidade, o ódio, a guerra, o extermínio. São jogos que hoje crianças, jovens e adultos estão inseridos nessa forma insegura de condução moral para um cidadão de bem, essa formação desse cidadão no seio familiar, onde a família é onde tem os primeiros ensinamentos, deveriam ser os primeiros ensinamentos para a construção do homem de bem no reduto familiar, no núcleo familiar. Mas muitas vezes a gente encontra crianças
de 2 anos de idade com um tablet na mão. E eu vi ainda pouco, recente, onde o tablet hoje é a babá eletrônica, né, a babá dos nossos filhos. Nós esquecemos que diante daquele tablet é um desenho animado, mas nós utilizamos esse recurso para entretenimento desta criança. E nós precisamos estar à frente com ela, conversando, dialogando, e não fazendo com que a criança se perca no que ela está vendo. O matemático e filósofo Pitágoras, ele nos adverte que educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Então, como está a nossa educação? Como estamos fazendo no nível educacional em relação às redes sociais com os nossos filhos? Né? Também temos o Paulo Freire, quando ele coloca para nós que não se pode falar de educação sem amor. E, ao mesmo tempo, ele diz, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Então, nós precisamos fazer desse jovem uma educação. Às vezes a gente culpa o governo, culpa o outro, e esquece que o problema está no nosso lar, na nossa casa, com os limites que damos aos nossos filhos. Então, na questão 796 do Livro dos Espíritos, onde trata na sua terceira parte das leis morais, nós temos a lei do progresso. E lá é perguntado, no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? E aí os Espíritos nos respondem, só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisarão mais de leis tão rigorosas. Então, o progresso é necessário para todos nós, a rede social é necessária, mas nós precisamos cuidar melhor do que estamos levando para os nossos filhos. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência divina lhe assinou, que é o progresso, a evolução, o crescimento. Então, nós precisamos só nos antenar à rede social do que estamos levando para as nossas casas. Às vezes, a criança se isola de tal forma que ela por si só basta. E os pais precisam ter o cuidado de observar esse jovem, essa criança. Então, no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele nos coloca que as nossas emoções e os pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Então, se nós, como educadores, né, tem as emoções, os pensamentos e os atos, o que estamos fazendo com estas crianças, jovens e adultos? Claro que todos nós temos o nosso livre-arbítrio, é bem verdade que por aquele entretenimento de deixarmos as crianças à frente de uma TV, sabendo que as ondas magnéticas desta TV afeta a visão e perturba o sono. Então, as crianças que têm TV nos quartos e fazem uso, que os pais também possam, de alguma forma, orientá-los, né? Porque a gente não sabe o que essas crianças estão assistindo na madrugada ao acordar também. Né? A predominância da violência, dos crimes, né? Da pornografia que existe, da propaganda enganosa, do emagrecimento, né? Do super-herói, né? O que nossas crianças e os adultos, sobre o tabagismo, a droga lícita, né? De que forma nós estamos observando as nossas crianças? Então, que de toda ordem tem a manipulação das informações a toda hora. Né? Temos também as misérias morais, né? Os crimes bárbaros divulgados a todo instante, a toda hora, para que os nossos jovens, as nossas crianças também se espelhem nisso, né? E começam a desenvolver pensamentos e desenvolver sentimentos contrários à lei de amor.
dando a eles o livre pensar, alimentando o ódio, a vingança, né, o rancor, para que eles possam, inclusive, levar para o dia a dia, sobre os colegas. Inclusive, hoje, há pouco, eu ouvi um depoimento de uma criança, onde na escola, isso aqui em Maceió, a criança foi ameaçada por outra apenas de 9 anos de idade. E ela levou para a escola uma arma branca. E os pais foram chamados e o pai, ao chegar, disse que a criança estava certa de ter levado essa arma branca. Então, o que essa criança e o que esse pai também pode fazer, né, para que reverter esse processo, né, de que o que se vê em casa se replica, né? Então, que a gente possa também trabalhar as nossas crianças para esses enfrentamentos, não super protegendo, né, deixando claro que o papel da responsabilidade é nosso enquanto pai e mãe, mas se ele recebe em casa essas orientações e através da rede social alimenta mais, então vejamos de que forma nós podemos ajudar melhor. De que forma, como devemos proceder perante as influências da mídia na educação do espírito? É necessário construirmos uma sociedade futura, né, através de uma melhor educação das crianças e dos jovens, os quais são as esperanças de uma humanidade mais produtiva, mais criativa e mais feliz. A responsabilidade é do lar, da nossa casa, do nosso núcleo familiar. Então, a escola, de um modo geral, ela possibilita esse amparo, mas a educação maior é do nosso lar. Administrar o tempo da família, né? Reservar tempo para o diálogo, para o lazer, para a educação, para a religião, para os valores culturais, morais e éticos. Administrar junto com os filhos o tempo que eles passam em atividades relacionadas à mídia. Se a criança passa 8 horas, muitas vezes, no computador, né? Muitas vezes no celular, né? Então, a gente precisa controlar 1 hora, 1h30, o jovem que estuda, que precisa pesquisar, que ele possa ficar 2 horas, 3 horas nas suas pesquisas, ou mesmo 1h30 nas suas pesquisas e 1h30 nos diálogos com a sua turma, né? E aí, fazer coisas ou desenvolver atividades junto aos filhos relacionados com a música, com a natureza, o serviço voluntário, espiritual, social, esportes, trabalho e aprendizado. Observar tudo que entra em sua casa através da mídia, né? Então, os meios de comunicação não devem tomar o lugar dos pais na formação do comportamento e atitude dos filhos, da imagem que tem de si mesmos e de sua percepção do mundo. Devemos nos esforçar para promover a utilização adequada da mídia através da interação e participação nos diversos meios de comunicação. E finalizar a nossa fala dizendo que Paulo de Tarso nos diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Observai tudo, retende o que é bom. Gidelma, eu achei esse tema que você trouxe muito importante, porque hoje se fala de uma doença que tem afetado muitos adolescentes, que é o vício do jogo, comparado com o vício da droga. Eu mesma tenho um sobrinho que se encontra nessa situação. Tão grave situação que ele precisou ser internado. Então, hoje a gente vê crianças de 2, 3, 4 anos que chegam em qualquer lugar. A primeira coisa que elas perguntam, qual é o Wi-Fi do ambiente? Qual é a senha do Wi-Fi do ambiente? Não é? Então, isso é muito preocupante. Certa vez eu fui a um restaurante, e aí o que você falou me fez recordar esse momento em que a mãe pegou um tablet para uma criança sentada numa cadeira de bebê e colocou na frente esse tablet.
É isso mesmo. Mesmo que seja um filminho, eu tenho certeza que muitas vezes a gente não olha nem o conteúdo, a mensagem que aquele filme está passando para a nossa criança. O que a gente quer é que a criança fique quieta e que nós possamos fazer, né, o que temos que fazer sossegados. Antes era a TV. Hoje nós temos, de forma incontrolável, a questão desses instrumentos que possibilitam o acesso à internet, mas que, de forma exagerada, tem trazido danos à saúde mental da criança, do jovem, do adolescente. E é preciso mesmo que a gente aborde essas questões para despertar em todos os pais ainda esse interesse de observar o que o seu filho está fazendo e quantas horas ele está dedicando do seu tempo em frente desse equipamento. Então, não é só a questão da visão, da audição, mas a própria perturbação mental e espiritual, porque a gente sabe que tem os desencarnados que têm o vício do jogo e que estão lá junto dos nossos filhos, querendo que eles permaneçam até o fim. Né? Mas Rosimeire quer falar algo, né? É interessante essa questão das redes sociais, que tem pessoas que passam, né, o dia inteiro jogando online. Existem jogos online onde as pessoas entram em rede e participam desses jogos, né? E às vezes esquecem até de comer, passam um dia, chegam à noite, quer dizer, adoecem. Quer dizer, já é um vício cibernético, né? Não é mais... É o vício mais novo da nossa geração. É uma doença nova. É uma doença nova. Então, vício cibernético mesmo, a gente não consegue deixar o equipamento. Aí eu penso assim, o homem é um ser social, né? O homem necessita do contato com outros da mesma espécie, enfim, não sabe viver isolado, sozinho. E, de repente, vem uma telinha, né? Que me mostra várias pessoas ao mesmo tempo, muitas pessoas sem precisar sair da minha casa. Do mundo todo. Né? Do mundo todo, né? E aí eu começo a me isolar. Eu não percebo que nesse movimento eu estou me isolando, eu estou me afastando do mundo, eu estou me alienando. Porque você deixa de ter o contato com outras coisas, de acompanhar notícias, de participar de eventos, de estar rindo, brincando, se divertindo, ter um momento de lazer, né? Ter o esporte, como você mesmo falou, né? Tem a questão do carinho próximo, do abraço, não é? Então a gente começa a perder tudo isso pelo comodismo de estar na frente de uma tela e não querer sair dentro de sua casa. Perdendo, inclusive, o sono e a vontade de comer. Exatamente. E cada vez mais nós vamos nos isolando, ficando introspectivos e vivendo num movimento ilusório de que a realidade é exatamente aquilo que nós estamos vivenciando e assistindo através de um computador. Ou de um note, ou de um celular, não é? Sem não nos apercebermos, a gente começa a entrar naquela mesma questão do vazio existencial. E aí começa o quê? As depressões, a melancolia, a tristeza, a falta de rumo, de objetivo, de foco, não é? Você não namora, você não conhece o outro profundamente, você só conhece na superficialidade. Você não interage mais. Você não interage. E você vive a fantasia do outro. O outro lá põe uma foto que talvez não seja nem dele, né? Totalmente produzido, bonito, maquiado, aquela coisa toda. E quando, na realidade, é algo que ele gostaria de ser e você começa até a invejar a figura do outro, você não sabe nem se é real ou não. Nossa, como uma pessoa é bonita, eu queria ser assim, eu não sou assim, que foto eu vou botar agora? E a gente começa a viver
Esse movimento ilusório que não leva a canto nenhum e vai nos alienando, e aí começam as doenças mentais. Não tem para onde. E o Facebook é muito engraçado, né? Eu vou para o restaurante, se o outro foi para o restaurante, eu vou botar minha foto também no restaurante, do meu prato. Não, tudo isso é válido, minha gente, mas a nossa grande preocupação é a família. Por isso que esse tema aqui foi importante, no sentido de que tipo de educação nós estamos fornecendo às nossas crianças, que possa gerar para ela o equilíbrio mental, físico e espiritual, porque nós somos um ser integral. E nós estamos vendo que as consequências do uso exagerado da internet têm causado esses problemas graves. E é por isso que nós estamos chamando a atenção para essa questão. Lembrando, lógico, como a Gidelma falou aqui, que tem muita coisa boa na internet, mas, por outro lado, tem muita coisa ruim. Tem muita coisa ruim mesmo, que é preciso que nós estejamos ligados, sabendo que os nossos filhos estão acessando, né? É interessante isso. Essa questão da criança ter acesso às redes sociais, isso vai depender muito também da influência dos pais, né? Às vezes, os pais dão o celularzinho para ela brincar, porque acha tão bonitinho ela brincando, e eu pego um tablet e dá, né? Porque naquele momento em que ela está fazendo aquilo ali, ela dá uma folga para os pais. Então, é tão bonitinho ela fazendo, é tão pequenininha já fazendo isso, olha como a inteligência que é mais lá, e ao mesmo tempo ela se distrai e aquilo está me dando uma folga. É uma hora que eu posso assistir uma TV, é a hora que eu posso ler uma revista, e aí a gente deixa porque acha bonitinho e porque está me dando uma folga. Essa é a realidade. E ali a gente já está começando o quê? A viciar a criança naquilo ali. Não é? Aí você vai dizer, Rosa, a sua filha não usa redes sociais, minha filha tem 18 anos, usa sim as redes sociais. Mas nós priorizamos na infância dela o livro. A interação dela era com o livro, eram com jogos próprios para a criança, educativos, né, que despertassem a atenção dela. E utilizamos muitas músicas também interativas, que na época existia, sempre composto por Toquinho, por Vinícius, enfim, Balão Mágico, né? Palavra cantada, que incentivava, motivava a criança a se desenvolver, né? E a entender o que é o bom, o que é o bem, o que é o melhor. Claro que depois ela teve acesso às redes sociais, mas minha filha não teve um celular aos 5, 6 ou 7 anos de idade. Minha filha veio ter celular na adolescência. Então, eu acho que para tudo tem seu tempo, né? E deve acompanhar a maturidade da criança e do adolescente. Se a gente se antecipa nisso, a gente já está começando a levar por um caminho que se torna vicioso, que se torna interessante, porque tudo é colorido, tudo se move, parece que tem vida própria, né? Então é melhor interagir com esse joguinho que é tão inteligente do que com o meu amiguinho. É isso. Mas nós temos aí a participação dos nossos ouvintes, já temos algumas perguntas. Vamos pedir ao Márcio para ler a primeira. Quer dizer, participação através do Skype da RBE, que você também pode interagir com a gente através do Skype, não só pelo Facebook, mas também com o Skype da RBE. E a pergunta, vamos lá, que é da Daniela de Maceió. Tenho uma filha de 10 anos, não consegue mais sair do celular. O que fazer? Colocar limites, né? Não por troca. Você fica tanto tempo e eu lhe dou isso. Não, é limites, mãe. Eu penso que nós somos os pais, nós somos as mães. Então, elas têm que obedecer a nós, né? Então, o limite de horário, né? Não é cortar o celular, mas, por exemplo, vai para a escola. Qual é a necessidade da criança levar o celular para a escola? Porque na saída vai ficar mais fácil. Então, mantenha desconectado a internet. Né? Existem várias formas da gente poder dar um tempo. Mesmo o choro é como uma criança que ela está com fome para ser amamentada. Então, as mães dão a mama. Se o celular é o motivo de choro, é a hora de ser cortado agora, enquanto é criança, para que a gente possa instruir esse jovem.
É isso mesmo, Gidelma. Daniela, muito obrigada pela sua participação na Rádio Brasil Espírita. Eu gostaria também de acrescentar que, veja bem, sua filha é muito pequenininha ainda, 10 anos. Embora saibamos que é um espírito antigo, mas ainda está próximo daquela fase da flexibilização. Então, é muito importante que, se ela já apresenta essa resistência de controle em relação ao uso do celular, é importante cortar imediatamente. Agora, eu sugiro que você faça isso com acompanhamento de uma psicóloga. Por quê? Temos que ver em que situação, em que grau isso se encontra. Existem estudos aí que estão revelando que uma criança que passa 3 horas jogando, ela já está afetando a saúde mental. Então, é preciso, sim, urgentemente, ajuda, talvez, eu não sei em que condições sua filha já se encontra, de um psicólogo para ajudá-la. Em seguida, minha irmã, não esqueça da realização do Evangelho no lar. Esse instrumento tão maravilhoso que Jesus fez inicialmente na casa de Pedro e que traz tanta luz, tanta força, tanta esperança, tanta luminosidade. É através do Evangelho no lar que eu obtive muitas pacificações no interior de minha casa. Então, por isso, nós temos o programa Pétalas de Luz, que é o programa da Rádio Brasil Espírita que ensina a fazer o Evangelho, porque essa prática regular faz com que a família se aproxime, os laços de amor se estreitem, e vocês... E todos nós que somos pais, apresentemos Jesus para o nosso lar, para nossas crianças, para que elas entendam que são espíritos imortais e que vêm para o planeta Terra para desempenhar uma missão de amor, de desprendimento. Então, é preciso que nós direcionemos a nossa criança para o caminho da luz. É você, minha irmã, que está sob essa tutela. Nós todos somos filhos adotivos. O verdadeiro pai e mãe é Deus. Mas nós vamos responder pelas crianças, pelos seres que foram colocados sob a nossa responsabilidade. Então, precisamos tomar as rédeas e, se estiver difícil, buscar ajuda na casa espírita, através do atendimento fraterno, da fluidoterapia, das palestras, da aula de evangelização que a sua filha está precisando, se ela não frequenta, do evangelho no lar e de uma assistência psicológica. Essa é a minha sugestão. Quer dizer alguma coisa, Mary? Tentar também, junto à sua filha, procurar fazer algumas atividades juntas, né? Substituir, procurar algum, quando você estiver em casa, procurar atividades que possam ser realizadas com vocês duas, que sejam prazerosas. Na internet tem muitas sugestões. Eu falar com a própria psicopedagoga da escola dela para dar orientações em relação a isso. E é como o pessoal disse aqui, colocar limite, né? Procurar o apoio de um profissional, se assim for necessário, né? E colocar a presença de Deus em casa, também na mente dessa criança, para que essa criança já vá desenvolvendo a sua própria religiosidade, né? Sai um pouco mais das questões materiais. Porque o que acontece quando a gente fica muito nas redes sociais é que a gente se apega mais às questões materiais e esquece e vai esquecendo da nossa principal finalidade, que é a educação moral e a educação do espírito. Estamos aqui de passagem. Nós precisamos conscientizar nossos filhos dessa impermanência aqui no planeta Terra. É verdade. É bom isso. Eu me lembrei agora que teve uma vez que eu fui passar uma temporada numa praia que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio. E foi legal, porque a gente interagiu. E aí eu passei a fazer isso mais vezes, que aí
mais atividades, sem nada disso, para a gente ver se desprendia, né? E até que deu certo, viu? Vamos lá, Márcia. Vamos lá, a participação agora da Sandra. Sandra do Recife participa com a gente também pelo Skype. Peça ajuda. Minha princesinha de 12 anos foi assediada por um homem que se dizia ser amigo e tentou algo a mais. Sorte que descobrimos a tempo. O que fazer para não ocorrer mais isto? Tirar o celular dela? Já tentei. Ela não para de chorar. Socorro, ajudem. Vai incorrer, Sandra, no mesmo fator dos limites, né? Que bom que vocês conseguiram chegar a tempo, né, para que ela não corra aos riscos de tantas jovens, né, dos dois sexos, masculino e feminino, que recebem esse assédio. A questão é de orientação, né? Qual a orientação sem medos e sem tabus para os nossos filhos? Então, você pode orientá-la de toda e qualquer situação a esse nível que possa ocorrer com ela. A começar do nosso lar, nós não sabemos, né? Tios, primos, irmãos, enfim, a gente tem que orientar para que ela possa se prevenir ela mesma no momento em que você não possa estar junto, porque nem sempre a gente não tem vigilância 24 horas para com os nossos filhos. Então, a gente precisa orientá-los, muito bem orientados, para que ela não venha a ocorrer isso. Questão de amizade, como você colocou, que era se fazendo de amigo, né? Então, coloca o limite com relação ao celular. O choro é natural. Então, se você consegue conversar, dialogar, não é impondo, mas um diálogo franco, mostrando para ela o que pode ocorrer se ela, de fato, encontrar uma outra pessoa lá na frente que venha fazer a mesma coisa do que aconteceu com esse falso amigo. Então, é a orientação, em primeiro lugar, no que você, como mãe, pode orientá-la. E o choro vai passar, né? Acho que, nesse momento, ela precisa de orientação acerca de Deus mesmo, do que ela pode ocorrer com ela, para que ela possa receber melhor essas influências das redes sociais sobre ela. Eu concordo com o Gideon, que a Jama está falando, porque nem 8 nem 80, nem a gente vai liberar de vez. Daniela, né? Sandra que está falando. Ô, Sandra, nem se deve liberar de vez, assim, sem nenhum tipo de controle, nem tampouco proibir de vez, porque isso faz parte do mundo, do nosso mundo, né? E a questão todinha, a questão do exemplo da novela, né? Eu confesso a você que eu não assisto a novela. Está passando uma novela que retrata justamente essa questão da pedofilia. Pedofilia. Né? Uhum. Eu sou realmente alienada para as novelas brasileiras, mas nossas novelas eu não costumo assistir. Mas você não está perdendo muita coisa. Mas, assim, é um exemplo que está sendo citado, que está sendo tocado nas novelas. Mas essa questão da pedofilia é muito sério. Por exemplo, o que os pais devem fazer é acompanhar as redes sociais dos filhos. Ele não deve deixar solto, deve ter um controle no que eles acessam, nos sites que eles frequentam, nas redes que eles andam. Vocês precisam ter esse controle, desse acompanhamento, porque também sua filha ainda é nova. Ela pode realmente cair em alguma armadilha por não conhecer, por não ter maldade ainda. Então, é necessário acompanhar. Eu vou citar um exemplo. Aconteceu isso com a minha filha. E no Facebook, eu costumava olhar todo o Facebook dela, quem eram os amigos. Então, eu encontrei ela tinha, na época, também a idade da sua, 12 anos. E eu encontrei um rapaz, pela foto, devia ter já seus 26, 27, já perto dos 30 anos. E aí eu fui olhar o Face dele, né? E só tinha menina no Face do rapaz. Só menina. Só mocinhas, né? Não vi um homem adicionado. E
o sobre dele era aquela coisa como se fosse montada, fabricada. Talvez aquela foto não fosse nem dele. Daí o que foi que eu fiz? Eu fui ver como a minha filha tinha sido adicionada. Ele entra numa rede de mulheres e ali ele vai buscando outras para adicionar. E aí eu percebi, chamei meu marido para ver, meu marido trabalha com informática, pedi para ele ficar mais atento a essas questões. E o que foi que eu fiz? Mostrei a ela, disse que ela não tem que estar adicionando todo mundo. Ela tem que adicionar as pessoas que são realmente conhecidas dela, que têm um relacionamento, ou que tenham pelo menos aproximação com a sua rede de amizades. Mas não pessoas que ela não sabe nem de onde veio. Mas por quê? Porque o que foi que ela utilizou como referência? A mãe estava no Face da tia tal. E ele pediu para me adicionar. Quer dizer, como ela confiava na tia, adicionou a pessoa achando que fosse de confiança. Então, nós adultos também devemos ter esse cuidado com quem nós estamos adicionando, convidando ou aceitando convites nas redes sociais. Porque nem tudo, quantidade de adições nas redes sociais, de amizades, entre aspas, nas redes sociais, não significa nada, pode ser um lixo. Então, nós precisamos ter esse cuidado e orientar os nossos filhos como utilizar essas redes sociais. O que foi que eu fiz com o perfil desse rapaz? Porque eu não sei nem se era rapaz. Eu não sei nem se a foto era verídica. Eu denunciei ao administrador da rede social e o bloqueei. Era o que eu podia fazer naquele momento. E é o que nós devemos fazer se suspeitamos disso. Se algo foi mais grave, nós podemos chegar até a polícia. Por que não? Porque isso é crime, gente. Pedofilia é crime, seja virtual ou não. É crime, a gente precisa pensar sobre isso. Quantas e quantas crianças podem estar passando por esse tipo de assédio e nós nem nos damos conta, né? Então, começa com a orientação, e continua com o acompanhamento dos acessos dos nossos filhos a essas redes. Precisamos ter esse cuidado, não precisamos deixar solto. É verdade. Eu agora me lembrei de um comentário de um estudioso em relação às redes sociais, internet, e especialmente um estudo que ele fez sobre o Facebook, e ele falando da necessidade frenética que algumas pessoas estão tendo de ver suas postagens curtidas, não é? Então, gerando um verdadeiro narcisismo, e isso é uma coisa perigosa. Por quê, minha gente? Porque nós somos espíritos que viemos aqui para cumprir uma missão séria, de reparação, de educação, de equilíbrio. Nós não estamos aqui para que as pessoas fiquem curtindo o nosso novo óculos, o nosso novo roupa, o novo restaurante. É preciso que nós tenhamos mais humildade, mais serenidade, e não nos contaminemos com essa proposta que expõe a nossa vida, gerando risco. E aí nós que somos assim os pais, vamos gerar nos nossos filhos esses filhos ansiosos também pela curtição das outras pessoas. Os outros precisam curtir, eles têm essa necessidade para que eu saiba conduzi-los ou orientá-los, porque não podemos, como os pais, nos furtarmos a opinar, mesmo que eles não gostem. Porque eu digo lá em casa, mesmo ele sendo velho, eu vim aqui para educar vocês. Eu não mandei ser sua mãe. Ou eu pedi para ser sua mãe. Se eu pedi para ser sua mãe, é porque eu tinha uma missão perante vocês. Então, eu tenho que dizer o que meu coração está pedindo. E hoje, olha, se eu falo com um filho de 30 anos, solicitando que faça isso ou não faça isso, quanto mais com adolescentes. Ainda há tempo, sim, de trazer essas crianças, esses adolescentes para o caminho da luz. Ora, se Jesus nunca desistiu de nós, há milênios que nós estamos nessa trajetória, e Ele não desistiu de nós, então não podemos desistir de nossas crianças, de nossos adolescentes, e temos que ser, sim, firmes,
Como Jesus era firme, era verdadeiro. Ele se colocava de maneira dócil, de maneira educada, mas dizia a verdade. Isso eu faço, isso eu não faço, isso deve ser feito, isso não deve ser feito. Evidentemente que nós não vamos agradar, não é, Gidelma? Não vamos agradar. Nossos filhos, adolescente, eu nunca vi um ditado tão certo. Não é adolescente, é aborrecente. Por quê? Ele está naquela fase limítrofe, né, em que ele está saindo da infância para se tornar adulto e querer ser independente. Só que ele não está emocionalmente preparado para isso. E é muito perigoso nós deixarmos soltos. Então, eu aconselho também que faça o evangelho no lar, minha irmã. Faça o evangelho no lar. Vocês não sabem a força que esse hábito salutar traz para todos os componentes da família. Ele traz luz, ele traz intuição, traz harmonia, traz pacificação, traz aproximação afetiva. E é isso que às vezes está faltando nos lares. Essa apresentação do mestre amigo Jesus e da essência espiritual da qual nós fomos feitos. Então, descobrindo que nós somos luzes, minha irmã querida, a sua filha não é diferente. Ela é uma luz. Ela é um diamante bruto que está precisando, infelizmente, né, como diamante, daquelas... Não estamos falando de violência, mas de retirar aquela couraça que está querendo envolvê-la. Aquela sombra que está querendo envolvê-la precisa ser retirada com amor, com paciência, mas com muita firmeza. No Evangelho você vai encontrar inspiração. Eu, quando estou nessas fases difíceis, porque educar é muito difícil, e eu tive 3. Muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu aperriei. E pedi a Maria, mãe de Jesus, pedi aos espíritos de luz, com toda a força do meu coração. Isso eu falo neste momento para todas as mães que estão nos ouvindo agora. As mães que têm seus filhos envolvidos com droga, que têm seus filhos envolvidos com jogo, seus filhos envolvidos na sexualidade desregrada, que é outro problema grave, em que nós estamos vendo tantas crianças sem pais nascendo aí, sem uma organização familiar que lhe proporcione equilíbrio. Então, todas as mães que nesse momento se encontram em sofrimento, muito preocupadas com seus filhos, nunca é tarde para que a gente continue com o processo educativo nosso e dos nossos filhos. O nosso processo educativo, quando nos encontramos nessa dor, é a paciência, é a fé, é a oração, é a entrega, a resignação, sabendo que Jesus está no leme. E mesmo quando a gente faz tudo, e não consegue que nosso filho trilhe o caminho da luz, mesmo assim, aquela semente está lá plantada, ela está germinando, ela está crescendo, e um dia ela florescerá e gerará frutos. Agora, cada um tem o seu tempo. Mas enquanto eles são crianças e adolescentes, a tarefa tem que ser dobrada. Eu lhe digo, minha irmã, tive muito trabalho também. Mas não é impossível. E hoje eu posso dizer que estou um pouco mais tranquila, né? Porque consegui, pelo menos, que eles se formassem, se direcionassem. Então, nada está perdido, minha irmã. Jesus está aí no comando do planeta, é o grande governador. Não é, Gidelma? É verdade. E a Olga falando sobre o Evangelho me fez lembrar que o meu também, hoje ele com 24 anos, mas aos 7, eu tive uma fase com ele e foi me ensinado chegar junto no primeiro momento do sono e fazer um evangelho, se não o evangelho, mas uma conversa, que seria de espírito para espírito naquele momento. E esse diálogo surtiu efeito. Durante um mês, mais ou menos, eu me coloquei com o amor de mãe, com o amor incondicional que nós como mãe temos. Comecei a fazer conversas com ele e surtiu
na adolescência também lá vem uma outra fase, e eu voltei a fazer essa conversa e surtindo efeito cada dia mais. Então, assim, o Evangelho como luz, né, para nos clarear os horizontes, como a mesma Olga colocou ainda há pouco, a nossa responsabilidade enquanto pais e mães, de envolver essa criança, essa jovem, com essa luz de Maria de Nazaré, entregar. Eu sempre vislumbro assim, olhando e sentindo o manto sagrado dela envolver, né, os nossos filhos, e vai transformando, eles vão sendo entrelaçados nesse amor nosso de doação e fé, a confiança em Deus. Claro que não é a confiança de braços cruzados, esperando que vá acontecer. Mas a gente precisa se esforçar, dar os limites, né, ser enérgico, ser firme no momento que tenha que ser, porque foi nos dado esse presente, esse tesouro, esse diamante que são os filhos, para que a gente pudesse cuidar, orientar. Então, cabe a cada um de nós também nos colocar, porque se ele está nas nossas mãos e que vai ser nos cobrado o que estamos fazendo com ele, então que a gente possa sempre dar o melhor nosso, para que ampare, né, e dê a ele uma estrutura. Vejamos que a internet, ela é mais né, um integrante da família. No entanto, ela possibilita, assim, a interação entre seus partícipes. Mas a família não depende, ela é um integrante da família, mas ela não depende da internet. Então, nós precisamos olhar para os nossos jovens com um olhar que Jesus olha por cada um de nós. Como a Olga ainda há pouco falou, há mais de 2000 anos que Jesus veio para cá, né, nos abraçar, nos ensinar a amar, e ainda a gente não consegue, mas Ele está aí, não desiste jamais de nós, e que a gente não desista dos nossos filhos também, que foi nos confiado esse tesouro sagrado para todos nós. É verdade, né? Essa responsabilidade. E temos aqui no programa 3 mães, né? Maravilhosas. 3 mães, Vocês falando e eu sentindo o peso da responsabilidade nos ombros. É verdade, porque não é fácil com essa tecnologia avançada, né? E realmente nós estamos recebendo espíritos muito evoluídos, espíritos que já nascem sabendo mexer naquilo que eu ainda não sei, que é o celular. Eu não domino o meu celular, e uma criança tão jovem já nasce, mas apesar dela ser um espírito inteligente, um espírito que já tem um conhecimento tecnológico mais avançado, evidentemente, porque o planeta está em transformação e nós sabemos que esses espíritos estão chegando, nós temos que cooperar com eles, porque há possibilidade de um espírito puro não cumprir sua missão. Nós sabemos aí que a literatura espírita nos informa isso. Então, não queremos perder os nossos jovens para as tentações da vida. Precisamos, mesmo ele sendo aquele ser mais inteligente, mais impressionante, dar limites. E é por isso que a doutrina dos espíritos nos ensina que de 0 a 7 anos é o momento mais importante para a gente introduzir esse processo educacional do ser integral, formando mente, corpo e espírito, fazendo que nossa criança seja equilibrada o máximo possível, porque depois é mais difícil um pouquinho, mas não é que a gente para de aprender, não é que a gente para, se torna mais complicado, porque quando o adolescente já está com aquele hábito de responder, de não atender, de se sentir o dono da situação, é mais difícil, mas não é impossível. É necessário reverter a situação e é preciso que seja urgente, para ontem, porque há possibilidade, sim, antes desses seres se envolverem em coisas muito mais complicadas, que nós não tenhamos condição de retroceder, né? E nos sintamos tristes
com a situação que nos encontramos. Então, que tenhamos sempre em mente a necessidade de introduzir o Evangelho. Quando eu falo Evangelho, mesmo os irmãos que nos escutam, que não são espíritas, recorram à Bíblia, à leitura edificante, às orações. E eu acho bacana até os evangélicos que levam todos os seus filhos. Você vê, o evangélico é disciplinado nesse aspecto. Eu acho ótimo. E gostaria que nós fôssemos assim também, compreendêssemos que se nós não apresentamos Jesus, se nós não apresentamos o maior código de ética do mundo, que é o Evangelho, como nós vamos formar cidadãos de bem, responsáveis? Não é, Márcio? É complicado. É preciso, primeiro, formar cidadãos de bem. É por isso que nós estamos numa sociedade tão enferma ainda, envolvida com corrupção, né? E olha que, se a gente for ver direitinho, como diz Rossano Clinge, somos um povo brasileiro com altas tendências de corrupção. E isso sem tirar ninguém. Porque, por mais que nós nos esforcemos, nós temos caracterizado em nós o jeitinho brasileiro. Então, vamos estacionar o carro em sentido contrário, vamos furar o sinal, vamos cortar por aqui, e a gente faz isso sem sentir, sem perceber que nós estamos violando o direito do outro que chegou primeiro no trânsito. E aí a gente faz, porque nós estamos atrasados para ir para a federação, estamos atrasados para dar uma... Quer dizer, nós vamos cumprir uma missão espiritual. Eu falo por mim, meus irmãos, é preciso muita disciplina, muito cuidado, para não repassarmos para os nossos filhos, não é, uma educação enfermiça. E aí eu fui para uma festa recentemente, de uma formatura, e eu fiquei um pouco preocupada quando eu vi muitas jovens, cada uma com uma garrafa de cerveja na mão. Não estou aqui criticando quem bebe ou deixa de beber, mas me preocupa, porque tinha 2 crianças pequenininhas, as quais elas estavam ensinando a dançar, a música da sensualidade, não é? E isso, eu fico assim, meu Deus, eu me preocupo com os valores reais que a gente tem que transmitir. Nada contra a dança, acho lindo dançar, acho que dança é um esporte maravilhoso, mas eu estava vendo aí essa Olimpíada, né, do inverno, como era bacana aquele esporte de inverno, aquele patinação no gelo, aquele balé maravilhoso, uma coisa que enche a alma, né? Enquanto que a gente vê predominar em nosso país a dança da sensualidade e da vulgarização do corpo feminino. E isso me preocupa. Esses valores, eu acho, eu não sei se eu estou exagerando ou me preocupando à toa, mas eu acho que a gente está tirando o foco da nossa missão real no planeta Terra, que é a autoeducação, o autocontrole. O que você acha, Gidelma? Então, o autocontrole, a autoeducação, a autoiluminação, levando em consideração que somos luz, né? E essa luz precisa irradiar de dentro para fora, para que a gente possa ver, de fato, um planeta diferente. Então, como ainda há pouco falava sobre a sociedade, e a sociedade é composta por cada um de nós. Então, a mudança tem que começar no eu, de mim para o outro. E de dentro para fora, a gente vai construindo uma nova sociedade, tendo em vista as redes sociais que nos impulsionam a todo instante, em crescente, para que a gente possa evoluir no progresso, né, interagir com o outro, mas nós precisamos ter a internet, ter as redes sociais como um copartícipe na formação, mais de instrução intelectual, mas a moral vem de casa, vem de nós, que a gente possa trabalhar cada dia essa
autoajuda, a autoconfiança, a autoiluminação, para que a gente possa ver realmente a sociedade que vai ser construída por nós mesmos. Os jovens, a criança de hoje, os jovens, serão os adultos do amanhã. E como a gente acredita na reencarnação, então esse processo ele vai ser cíclico, né? Então hoje a criança, o jovem, o adulto de amanhã, o idoso de hoje será a criança do amanhã. Que a gente possa trabalhar melhor. É isso, Gidelma. Nós chegamos ao fim do nosso programa. Foi muito interessante. É muito importante que a gente se aprofunde no tema e possa trabalhar ainda mais a nível dentro dessa visão espiritual, para ver também as consequências que isso acarreta o espírito, né? A gente falou N problemas aqui, mas sabemos que a internet é esse instrumento maravilhoso que também nos proporciona estarmos aqui interagindo com nossos ouvintes no mundo inteiro. Isso é maravilhoso, né? Enquanto a gente não interage telepaticamente, que um dia vai chegar, né? Nós estamos aqui utilizando esse instrumento maravilhoso. Graças a Deus, Jesus nos manda para o planeta espírito de luz que nos ajudam nesse processo de desenvolvimento tecnológico, né? Precisamos focar só um pouco mais no aprimoramento dessa moral, né? Dessa ética da qual Jesus tanto nos falou, a fim de que possamos unir a ciência e a espiritualidade, formando esse mundo maravilhoso que tanto nós sonhamos de paz, né? Então, para suas considerações finais, Gidelma. Agradecemos a oportunidade de estar aqui falando sobre a internet, as redes sociais, e com um abraço fraterno, de muita paz e luz e confiança na espiritualidade amiga que nos envolve a todo instante, que possamos despertar para o mundo consciencial, né? Deus está na nossa consciência, então que possamos fazer diferente, né? O que o outro está fazendo é individual, então façamos nós o diferente. É verdade, Gidelma, nós queremos agradecer muito a sua participação, o seu carinho, sua voz maravilhosa, seu esforço de trazer para a gente essa pesquisa muito importante para a sociedade mundial, né? Rosimeire, suas considerações finais. Eu gostei muito do programa de hoje, muito atual, né? Muito ligado nas redes sociais. Bom, que nós possamos, como pais, mães que somos, orientar os nossos filhos a bem utilizar essas redes, né? A benefício próprio, do próprio crescimento moral, espiritual e intelectual da nossa criançada, dos nossos jovens, né? Dando direcionamento para o bem, né? Para o bem dele e para o bem de todos. E que nós possamos conviver mais em família, né? Vivenciar mais as relações sociais, bem mais próximos, né? No contato pessoal, no contato presencial, que saibamos apreciar o convívio um do outro, senão vai chegar um dia em que cada um vai partir. E aí a gente vai olhar para trás e dizer, meu Deus, quanto tempo eu perdi em não conviver com aquele que eu amo. Então vamos pensar nisso com carinho, não é? E vamos em frente até o próximo a próxima sexta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui e aguardando também a companhia de vocês para essa troca salutar. Muita paz para todos. É isso, muito obrigado, Rosimeire. Eu também fiquei maravilhada com o programa. Eu queria só dizer para a Daniele e para a Sandra que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Fiquem tranquilas. Sigam tudo isso que nós falamos, realização do Evangelho no Lar, procurem uma casa espírita, que seja um psicólogo para que possa ajudar vocês também nessa acessibilidade às suas crianças, e vai dar tudo certo. Essa fase da adolescência é assim mesmo, precisamos apenas ficar muito atentos, não preocupados, mas atentos, vigilantes e confiantes no Mestre Jesus.
Então, eu queria dar um aviso em relação ao congresso, né? O 4º Congresso Espírita Alagoano, com o tema Os Construtores do Amanhã. Esse congresso vai se realizar no dia 6, 7 e 8 de julho deste ano, no Centro de Convenções. Então, meus irmãos queridos, precisamos fazer nossas inscrições, que as vagas são limitadas, e limitadas só para os desencarnados, né? E aí o telefone é 30 22 03 25 para contato. Não esqueçam, vamos estar lá juntos, prestigiando esse evento maravilhoso, organizado pela Federação Espírita de Alagoas, cuja presidente atual, nossa irmã Marlúcia Ferreira. Então, agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, coordenadora do